Olá, pessoal. Vamos à nossa palestra de pré-cálculo 2. Slide número 1, temos uma parte de conjuntos numéricos e suas operações, né? Então, temos aí uma representação de exatamente como a matemática visualiza os números em naturais, né? Em inteiros, racionais, irracionais e complexos. Então, são exatamente fração, no caso, raiz de 2, π, né? E assim por diante. Os reais, em que é a união dos racionais com os irracionais, e os complexos, né, que no formato A mais BI, que A e B pertencem aos reais. As operações, a mesma de conjunto, união, interseção e diferença. Exercício, temos dados conjuntos A igual a x pertence a R, e temos aí esse intervalo onde está o x, e o B, em que x também pertence a R, temos o intervalo onde pertence o x. Então, ele pergunta, encontre A união em B e A interseção B. Relações e conjuntos, conjuntos produtos. Temos o conteúdo de conjunto produto cartesiano de A vezes B, em que essa composição representa todos os pares ordenados possíveis entre os elementos de dois conjuntos. Então, a relação é um subconjunto do produto cartesiano. Representação. Pode ser uma lista de pares ordenados, uma regra, um diagrama de setas ou até mesmo um gráfico. Temos um exercício, seja A igual a 1 e 2 e B 3, 4, 5. Então, liste todos os elementos do conjunto do produto A vezes B. Slide 3, temos o conceito de função. A função é uma relação especial, é uma relação onde cada elemento do domínio se associa a um único elemento do contradomínio. A notação é f de A, B, onde A é o domínio e B é o contradomínio. Imagem é o subconjunto do contradomínio que é alcançado pela função, né? Já observada na palestra de pré-cálculo 1. Exercício, qual das seguintes relações representa uma função? Justifique. Aí temos a exercício número 1, o 2, duas situações. Próximo slide, slide de funções afins. Funções afins, a reta no gráfico. Forma geral de f de x igual a x mais b, com a e b pertencem aos reais. Temos os coeficientes angular, representado por a, e linear, representado por b. Tá? O b é basicamente a interseção com o eixo y. Tá? Quais são as características? Se A maior que zero, a função é crescente. Se A menor que zero, a função é crescente. Se A igual a zero, a função é constante. Exercício. Uma função afim, f de x tem f de 2, conta 2, né? Igual a 7 e f de 4 igual a 11. Encontra a equação da função. Slide número 5. Temos aí as funções quadráticas, exploração basicamente da parábola. Então, temos aí f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, temos aí a, b e c, que pertencem aos reais, e uma observação, né? A tem que ser diferente de zero. Temos aí o gráfico com a parábola, a concavidade para cima, se A maior que zero, e concavidade para baixo, se A menor que zero. Temos o vértice, que é o ponto de máximo ou de mínimo, na qual x pertence não, igual, né? Igual a menos b sobre 2a, e y é igual a menos delta sobre 4a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Temos exercício,
dada a função de f de x igual a x ao quadrado, menos 6x mais 8. Então, encontre as coordenadas do vértice e os zeros da função. Slide número 6. Temos as funções polinomiais, que é além da reta e da parábola. Ela tem uma definição que é uma função na forma de f de x igual a n, x de n mais a n menos 1, né, de x elevado a menos 1. Aí mais, né, e várias outras coisas, até onde é possível nós calcularmos o valor de n dado na questão. Grau do polinômio é o maior expoente de x. Comportamento do gráfico, comportamento da função para valores, grandes valores de x, né, tendendo ao infinito, e é determinado pelo termo de maior grau. Exercício. Qual é o grau do polinômio de p de x igual a 5x a 4 menos 2x ao quadrado mais 1. Então, aí vai descrever o comportamento desse gráfico quando ele está indo para mais infinito e quando ele está indo para menos infinito. Slide número 7. Temos aí as funções trigonométricas, seno e cosseno. As funções trigonométricas é os círculos e as ondas. O seno representa a coordenada y de um ponto no círculo, então de x igual a seno de x, e o cosseno representa a coordenada x de um ponto no círculo f de x igual a cosseno de x. Características dos domínios em R, a imagem é menos 1 e 1, e o período é 2π. Exercício, encontre todos os valores de x no intervalo de 0 a 2π, para os quais seno de x é igual a 1 meio. Funções trigonométricas, tangentes e outras. Conteúdo. A tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Domínio todos reais, exceto onde cosseno de x é igual a 0, e o período é π. Aí temos então agora secante. A secante é igual a 1 sobre cosseno de x, a cossecante é 1 sobre seno de x, e a cotangente que é 1 sobre tangente de x. Exercício. Determine o domínio da função de f de x quando é tangente de x. Slide 9. Temos aí as identidades trigonométricas das equações. Temos a identidade fundamental, que seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. E as outras identidades principais, né? 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. E 1 mais cotangente é igual a cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Temos aqui a resolução de equações trigonométricas. Use as identidades para simplificar e isolar a função trigonométrica. Lembre-se da periodicidade para encontrar todas as soluções. Temos um exercício. Resolva a equação do seno ao quadrado de x menos 2x seno de x mais 1, que é igual a 0. Isso para a condição de x pertence ao intervalo entre 0 e 2π. E finalmente terminamos, né, nossa revisão bem rápida em termos da disciplina de pré-cálculo 2. Que envolve todas essas funções que nós vimos na palestra. Muito obrigado.